O tema de hoje, ter fé e viver em pecado. Dr. Nuno Trovão, boa tarde. Olá, boa tarde, Alexandra. Olá. Gostou muito de esperar, doutor. Está tudo lindamente. A parte mais bonita é da Alexandra, é uma bolinha amarela, sempre que fala, dá assim um sinal, parece o sinal intermitente, não é? Parece aquela parte dos semáforos do cuidado. Dr. Nuno, eu fiquei curiosa com este tema e tenho algumas dúvidas e provavelmente não serei só eu. Ter fé e viver em pecado. Quer-me falar da escolha do tema? Bom, este tema eu acho que se calhar já adivinham, tem a ver com estarmos no mês de maio, ter-se comemorado, enfim, o 13 de maio, que tem muito significado, se calhar para a maioria da população portuguesa, e portanto achei que podia vir à baila o tema da fé, da religiosidade, até o encontro do nosso programa, e é um desafio, vamos ver. É um desafio. Porque se calhar também já o é no dia-a-dia das pessoas, e é sobre isso que vamos falar, conjugar aqui as questões religiosas, as regras, os deveres e na verdade a vivência de sexualidade como entendemos hoje, não só sociologicamente, mas eu diria até, e é assim que gosto de fundamentar, como uma questão de saúde, não é? E que já aqui temos falado quase sempre a saúde está aqui associada à parte da sexualidade. Ora, envie questões e mensagens privadas no Facebook da Sala Privada, @clinicamarcadamente.pt. Portanto, como isto é um direto via Facebook da Clínica Marcadamente, também pode, Dr. Nuno, aparecer aí algumas questões que só o Dr. Nuno pode ver, eu não, ok? De alguns dos nossos ouvintes que nos estejam a seguir através da página da Clínica Marcadamente. Ora, por aquilo que eu consegui então entender, isto, vou aqui ao meu tempo de infância, a minha catequese, a minha educação perante a religião que cada um, não é? Respeitando, falei na catequese no por ser aqui a católica, mas depois respeitando todas as religiões, em cada religião há uma educação sexual. É mais ou menos por aqui. E nós somos educados neste sentido, mas à medida que vamos crescendo e nos vamos deparando com as situações da vida, aqui a palavra do pecado. Podemos pecar, podemos quebrar aquilo que nos foi ensinado, doutor? Bom, essa é a pergunta mais difícil. É a pergunta para milhões. Para milhões eu quero. Então. Precisamente, eu acho que mais vale aceitarmos que não há uma resposta simples que eu dê em segundos, e esta problemática continuará a existir, a pairar na cabeça das pessoas. Ou seja, aquilo que pode ser perturbador e que pode ser fonte de conflito pessoal e entre famílias, ser motivo de constrangimento, tem a ver com um cumprimento de regras que nos leva aqui a ter que distinguir algumas palavras. Essas regras são, e no meu entender, mas que julgo que estaremos não estou a dizer asneiras. Não está. Essas regras são, digamos, definidas por homens ou por humanos, ou seja, são doutrinas. Nós temos a doutrina da Igreja Católica, há as doutrinas de todas as religiões, cada uma mais ou menos historicamente com o seu livro guia, a sua inspiração, o seu profeta, e essas regras são feitas para conseguir mais ou menos criar harmonia entre um grupo, para tentar regular um grupo. Não vou dizer controlar, mas regular para que as pessoas pudessem organizar. Orientar, se calhar é uma palavra mais simples. Cultura, exatamente. Viver numa cultura. E as pessoas podem então sentir uma dificuldade ao sentir um conflito entre o que diz a cultura, a que elas querem pertencer, a cultura mesmo dentro do seio familiar e a maneira como foram educadas, portanto já tem a cultura também em si, na sua mente, e depois outros estados pessoais e emocionais que podem entrar em conflito com essas regras. E então aí eu penso que é reconfortante
e não é tentar aqui fazer uma batutice, porque é verdade que as pessoas gostam geralmente de ter dois mundos, mas eu acho que era importante distinguirmos fé de religião ou de cultura, no nosso caso, se calhar para a maioria dos portugueses, mas não querendo também estar aqui, porque já deve ser feito muito negligenciar outras comunidades que temos no nosso país. Uma coisa é a fé, outra coisa é a doutrina. Eu se calhar vou chamar a doutrina porque sim, assim porque consigo... é não todo. Há quem não tenha nenhuma, não é, doutor? Portanto, um ateu tem a sua doutrina familiar, porque não crê em nada, por exemplo. Sim, eu acho que há vários conceitos, o agnosticismo, o ateísmo, à letra, não é? O ateísmo é sem Deus, é não ter crença em Deus. Mas eu acho que ainda assim... Podemos ter fé. Exatamente, ninguém necessita de negar a sua fé ou dever negar a sua fé, e aqui na fé já entraríamos em questões muito pessoais, e eu acho uma certa piada até à questão da fé, porque mesmo em saúde mental e questões, quando se parte um bocadinho para o campo da filosofia, não é? que também deu origem, se calhar, a muito do que hoje temos em psicologia e mesmo na psiquiatria, ao debruçar sobre as questões que preocupam a humanidade. A fé é um estado muito pessoal que não é estritamente, digamos, cognitivo nem emocional, ou seja, são ideias, mas que têm na sua origem uma forte componente sentimental. Portanto, a pessoa, quando dizemos que a pessoa se sente imbuída de fé, sente-se muito esperançada, não é? Há uma carga emocional muito forte, e há também uma certa lógica por trás disto, que é uma lógica, quando a pessoa está a pensar na fé que tem, no que acredita que vai acontecer ou que deve fazer, que não está propriamente sujeita a contraditório, ou seja, ter fé é acreditar em alguma coisa que não tenha um prazo ou uma data, não é um bocado como o horóscopo de... Exato, eu estou a perceber. Vai acontecer amanhã, vai acontecer este mês, ou seja, não tem data para acontecer, e portanto também nunca pode ser negado, não é? Ou contraposto, e este estado é muito individual. As pessoas podem sentir-se esperançadas em momentos de dificuldade, de desespero, podem desejar que algo aconteça e digamos, o que as pessoas dizem até pensamento positivo. Positivo atrai positivo. Exato, promover que isso aconteça, o desejar muito que uma coisa aconteça, se calhar vai levar a pessoa, mais conscientemente ou menos conscientemente, a agir para reunir, de facto, passo a passo as condições de que aquilo aconteça. Isso é uma questão de fé. Pronto. Agora, onde é que entra aqui a parte da sexualidade e a parte aqui do pecado? Porque de fé nós já entendemos. Estamos entendidos. A parte do pecado ou do conflito com a sexualidade vem precisamente com a parte que é regulamentada por seres humanos. Não é? Vamos simplificar, doutor, dar um exemplo, se calhar, prático. Ou seja, sim, por exemplo, como nós sabemos, a Igreja Católica tem os seus desígnios, uma visão da relação sexual como algo mais pecaminoso se não for feito no tempo certo ou dentro de determinadas regras, com o fim da procriação entre o homem e a mulher, coloca até um peso, uma conotação negativa na relação sexual desde a história de Adão e Eva e tudo mais. Aquela situação de alguns 20 e tal, 30 atrás, em que a mulher deveria ir virgem para o casamento, por exatamente, exemplo. Tudo isso são desígnios da religião que foram persistindo ao longo do tempo de uma forma mais conservadora. Porquê? Porque se basearam em textos, em testemunhos, os vulgo testamentos, não é? Testamentos do Evangelho, eu percebi, da Bíblia. Exatamente. Sim. Está a falar com uma catequista, doutor. Fui, posso ajudar. Obrigado. Pronto. Ou seja, e estes escritos não têm têm muito peso, não é? Têm contraditório. Portanto, aquilo que era a cultura
de há uns tempos atrás e que servia para manter uma certa ordem na sociedade. Agora não se aplica. Já pode não se aplicar, mas depois, enfim, por buscar várias razões políticas e de poder e tudo isso, foram-se mantendo as mesmas regras, digamos assim. Não se pensou que isto poderia evoluir porque foi muito, se calhar, interpretado à letra. Eu estou a tentar não transmitir opiniões aqui pessoais, estou a tentar cingir-me àquilo que foram sim, ser isento. Como a obra, no nosso caso, da religião católica, a Bíblia, mas seja o Corão, portanto, essas obras foram escritas e nunca mais foram, eu acho que é curioso, nunca mais foram remexidas. Nunca mais foram revistas. Exatamente, hoje em dia, eu às vezes, para ser um bocadinho provocatório com a interpretação que se faz, pergunto assim, ok, se posso falar para uma pessoa e perguntar-lhe se hoje precisasse de ir procurar se hoje precisasse de ir procurar a melhor substância ou o melhor medicamento ou a melhor planta para o fazer sentir melhor num certo aspecto, pegava numa revista ou num livro que saiu no ano passado ou que saiu há 20 anos, não é? A pessoa vai querer a edição mais recente, vai querer o que é mais atual, aquilo que foi revisto, porque constantemente temos que aceitar. Temos uma evolução. Exatamente, e que à medida que sabemos mais, aquilo que julgávamos ser certo antes pode estar errado. E estes livros nunca foram revistos, não é? E portanto, até poderão ser, mesmo porque literariamente são obras de muito valor, poderia haver uma parte daquilo que é dito podia ser mais alegórico, podia ser em sentido figurativo, para ser interpretado. Quanto mais à letra se interpretam essas regras e esses escritos, mais difícil é adequar a doutrina à vivência atual. A nossa prática atual, exatamente, não é? Exatamente. Se antigamente, ou se atualmente, na verdade, ainda em muitas religiões ou comunidades religiosas mais fechadas, mais conservadoras, aqueles princípios continuam a vigorar, é porque naquela altura também não se conhecia, se calhar, o que se conhece hoje de o lado saudável da sexualidade, aquilo que chocou muita gente de o desenvolvimento sexual começar na tenra idade, começar à sua própria maneira, mais fantasiosa. Os afetos e os carinhos, doutor, a serem manifestados em público, que também não eram permitidos. Exatamente, porque lá está, eu julgo que, mas isto já é uma especulação, eu julgo que se calhar noutros tempos em que havia menos ordem e menos civismo, fazia-se mais asneiras, desculpe lá eu dizer disto. Rapidamente a cedência aqui a alguns impulsos podia resvalar para coisas menos próprias ou até mais agressivas. Se calhar muitas crianças nascidas por perfilhar, sem saber quem era o pai e por aí fora. Exatamente, graves problemas sociais, e portanto a religião, no seu papel de cuidar das pessoas, tentou de alguma forma impedir ou balizar que acontecessem algumas situações deste cariz assim social, e que acabou por colocar um peso muito negativo em qualquer expressão de sexualidade que não fosse estritamente aquela que era basicamente a procriação. Eu estou a basear-me mais na que conheço, porque também cresci a vê-la na religião católica, mas nas outras também acho que seja muito assim. Acaba por haver uma certa assimetria na voz que é dada às mulheres. Portanto, nós ficamos sempre num papel mais pequenino, os homens têm todo o poder e as mulheres não têm. Exatamente, porque antigamente a forma como se calhar a sociedade se organizava e o trabalho, os ofícios feitos eram mais braçais e, portanto, era mais fácil terem sucesso ou vingarem as pessoas de sexo masculino. Portanto, a mulher ficava remetida a um papel. Fica dentro de casa e espera que te batam à porta, não é, doutor? Pois. Exatamente, e depois, se calhar, a questão de serem
de se sentirem mal amadas ou pouco acompanhadas, e haveria o medo depois das infidelidades, e portanto se calhar todos estes desígnios foram construídos de maneira a impedir que diferentes situações pudessem acontecer de mal, mas acabou por ser muito penoso se calhar para as mulheres, as religiões se calhar no geral um bocado machistas. Para não falarmos em injustas, não é? Não ser mal julgada porque está uma mulher deste lado. Exatamente. Até porque nós aqui também neste programa, recordo, já falamos no poder e na defesa da igualdade, portanto, e aqui também se aplicaria neste tema, aqui o direito de igualdade, o facto de ser a mulher, lá está o pecado, porque foi a mulher e não foi o homem, porque a iniciativa teria que ter sido o homem. Vou dar o exemplo, um homem é que pede a mulher em namoro, um homem é que pede a mulher em casamento, se calhar com um bocadinho de jeito o homem até que decide quando é que se tem filhos. Digo eu, não sei, porque eu já não sou dessa geração. Repare, todas estas coisas, toda esta minúcia de regras sociais, quem é que pede namoro, e decidir os filhos, etc., e a mulher agradar ao marido, etc., são coisas que estão tão longínquas de sentimentos que as pessoas podem ter, que são coisas que não são assim, que não se debruçam sobre o dia-a-dia e sobre regras, são sentimentos, são pensamentos muito íntimos as pessoas precisam de esperança, de ajuda, de algum conforto, que torna-se tão evidente como todas este conjunto de regras e de especificações são desenhadas e feitas por seres humanos, numa tentativa de regulamentar o mais harmoniosamente possível uma sociedade, e que não foi acompanhando os avanços da ciência, até porque historicamente também depois estiveram muitas vezes em lugares de oposição, e sobretudo, e se calhar não é por acaso, porque a sexualidade também não é um tema fácil e aborda muitas questões de privacidade, de intimidade, de desenvolvimento, muitos comportamentos que são de facto mais impulsivos, que herdamos dos nossos antepassados, uns aceitos, outros reprovados. Exatamente, e que se calhar não seriam tão benéficos na nossa sociedade, mas quem sabe o futuro. E portanto, e por falar em futuro, eu vou pegar nesta deixa, doutor, porque tenho 10 minutos. Claro. Nós estamos aqui num bocadinho no passado, mas o que é certo é que agora estamos no século XXI. Querendo concluir o seu raciocínio do passado, nesta altura, e o doutor, melhor do que ninguém para nos orientar neste sentido, numa grande parte, numa percentagem, as pessoas já não respeitam aquilo que lhes foi implementado. Já há uma certa liberdade, um certo bem-estar que tentam adquirir, e a tal igualdade entre homem e mulher, ou não concorda com isto? Ou seja, não respeitam os ensinamentos antigos, sim, certo? É isso certo. Que está a dizer. Sim, ou não respeitar, sim, ou ter outra visão sobre eles, não é? Acho que cada vez mais também fomos estimulados ao pensamento crítico. Toda a gente hoje em dia tem mais acesso à educação, à consulta de diferentes fontes, e portanto as pessoas puderam pensar muito mais sobre si próprias, em vez de acreditar apenas no mito, no conto, nas histórias, e portanto vai-se misturando um bocadinho lá está, o que se calhar aprenderam na catequese, da forma como foram educados, com a facilidade de acesso que se tem hoje à informação e que estimulou o pensamento crítico. Onde eu queria chegar também ao presente, e se calhar também complementando aqui esta sua intervenção, Alexandre, é que apesar de tudo isto, continua a ser muitas vezes fonte de angústia, fonte de dilema, conflito, as pessoas quererem tomar uma atitude minimamente, cumprir com estes ensinamentos. Por exemplo, uma coisa tão simples como casar segunda vez, por exemplo, como divorciar e casar segunda vez. Então este agora, desculpe lá, eu fiquei agora aqui, sim. Tenho que dizer baralhada. Casar segunda vez pela Igreja não é permitido, mas podemos casar pelo registro, e podemos concretizar aqui um sonho. Casar e descasar aquilo que às vezes que forem necessárias, não é? Exatamente. Mas lá está o mas da religião. Muitas vezes a pessoa não dá esse passo porque nos foi dito é uma vez e há uma jura para todo sempre.
não é? Sim, lá está. Daí o pecado. Estimulado. Eu vou fazer Exato. um pecado, cometer um pecado se fizer isto. E não Exatamente, é feliz. Ou seja, exatamente. A religião, a nossa, e não muito diferentemente de outras, se calhar mais do lado oriental do planeta, já não estou assim tão capaz de discursar. Mas, ou seja, foi sendo ensinado que era uma virtude, a castidade, a virgindade, até ao casamento, e única, não é? Parece um bocadinho excessivo, se calhar, para tentar conter alguma promiscuidade de antigamente, ou até prevenção das doenças venéreas e tudo isso. Na verdade, hoje em dia, é muito óbvio que os sentimentos são coisas que demoram a conhecer-se, as pessoas demoram a conhecer-se, as pessoas podem errar, portanto, enfim, é um tema tão complexo. Numa relação não basta só que exista o amor, é preciso que muito mais funcione. E portanto, o que é certo é que as pessoas, às vezes, por uma forte carga de ambiente familiar, ou não querem desiludir as pessoas, se calhar da geração de mais idade da família, ficam contidas muitas vezes, ou ficam em dilema e com sofrimento, com ansiedade, com sentimentos depressivos, em quebrar aquela jura e aquela separação. Exatamente. Da mesma maneira, as questões da religiosidade ou de cumprir a doutrina podem levar a que depois se cometam alguns erros no que toca a más experiências com sexualidade, situações de ansiedade imensa que podem perturbar depois um funcionamento sexual normal. Ou seja, eles podem trazer na bagagem uma série de traumas do passado. Sim, exatamente. Portanto, a verdade é que ter uma religiosidade muito vincada, ou seja, querer cumprir. As pessoas dizem às vezes, sou católico e não praticante, exato. A questão da prática é que eu queria focar. A questão da prática é que eu, se calhar, convidava as pessoas a ver com outros olhos, a refletir um bocadinho, porque não se está a falar de desrespeitar fé e de se desrespeitar valores bons princípios. Doutor, menos de 5 minutos, só para o atualizar no tempo. Quando se está a fazer algo diferente daquilo que foi escrito, mais uma vez, por humanos como nós, se calhar não numa posição que lhes permita assim tão mais designar como é que os outros devem proceder, não pelo menos se calhar no tempo atual, e temos que admitir que há de facto, não quero dizer falhas, mas alguns atrasos aqui da doutrina religiosa comparativamente ao mundo atual. E só para falar, que é um assunto que me toca sempre especialmente, a questão da prevenção das doenças infecciosas e do controle da gravidez, para a Igreja Católica continuam a não facilitar que se cumpra aquilo que diz a medicina e a ciência. Ou seja, tem que ser, quantos venham ao mundo tem que ser, não é? Vamos deixar as criancinhas nascerem. Exatamente, eu convidava aqui as pessoas a poderem refletir mais sobre a sua fé e aquilo que é importante, aquilo que estão a fazer pelo bem próprio e pelos outros, se não estiverem a cumprir com a maneira de viver a fé, que era a maneira de viver a fé dos antigos, mas que não tem que ser a maneira de viver a fé dos atuais. E agora, só para dar aqui também um bocadinho o reverso da medalha, parece que estamos aqui sempre a dizer a religião traz problemas, traz conflitos, 3 minutos. Traz muito conflitos, se calhar de visões entre pessoas dentro da mesma família ou entre famílias diferentes, quando se junta um casal, pode ser um bocadinho penoso, trazer de facto situações de angústia que às vezes basta falar com alguém para poder ouvir um outro parecer, mas a religião ou a religiosidade ou a fé também é estudado, assim como o que eu disse isto também é estudado, pode ser um excelente recurso de superar a adversidade, e acabamos todos de vivenciar, ou ainda estamos no rescaldo de uma vivência de um período, enfim, que é assustador, que é penoso, e a fé, ter religião pode ser um bom recurso de a pessoa encontrar consolo e encontrar otimismo e de se encontrar guardada, digamos assim. E se calhar está entre todos
que têm a mesma fé e que praticarão com certeza os mesmos os princípios. Portanto, a religião é um tema extremamente complexo, é uma necessidade, eu acredito, isto há apenas alguns lives, é mesmo uma necessidade de uma mente tão complexa como a mente humana, que consegue elaborar tanto e consegue questionar tanto, que necessita de encontrar respostas e encontra-as na religião, mas a parte de facto mais pessoal e que eu acho que cada um deve ser mais verdadeiro consigo próprio, é com a fé, não é? A fé individual de cada um. Mas diga-me, Alexandra, na sua visão de catequista, com certeza... A minha visão de catequista já não me permite opinar muito, doutor. E moderna, o que é que me diria aqui desta eu para concluir, e por aquilo que me tenho percebido na Igreja, é que a Igreja também se tem moldado bastante à atualidade e também já não somos tão apontados, recriminados homens, mulheres, e vou aqui especificar o uso, por exemplo, do preservativo, a contracepção, etc, etc. Exato. Portanto, também já a saúde é vista com outros olhos na nossa Igreja, na Igreja Católica. Portanto, sermos felizes podendo estar de acordo com aquilo que a religião também se modernizou, se atualizou. A 13 de maio, precisamente, a quem tem fé em Fátima, é dito e é pedido à família e é pedido, acima de tudo, a saúde, e neste caso a saúde aqui sexualmente. Doutora, vou-lhe pedir a sua mensagem, porque tenho nem 10 segundos para o sinal horário, porque este era um assunto para 1 hora e não para 30 minutos. É verdade. Bom, então a todos os nossos ouvintes, uma boa fé, uma boa vivência de fé para vocês. Quando acharem que ela dá problemas, falem com alguém e se calhar conseguem desenvencilhar. Falem com o Dr. Nuno e com a Clínica Marcadamente. Dr. Nuno, até daqui a 15 dias. Um beijinho, um ótimo fim de semana.